Polícia Civil, o Dr. Alan Turnovski, e desta maneira toda a instituição policial civil. Bom, foi um caso extremamente sensível, delicado. Essa investigação, ela começou como uma investigação de um acidente doméstico, registrado na Delegacia da Barra da Tijuca, sob o comando do Dr. Henrique Damasceno, auxiliado pela doutora Ana Carolina. Obviamente que essa investigação ela foi avançando. O doutor Henrique ele vai falar pela investigação de maneira mais detalhada, mais pormenorizada. Um caso assim difícil, porque ele ocorreu dentro de um apartamento, sem maiores testemunhas, sem câmeras. Era um caso assim bastante com um nível de dificuldade muito grande, tá? Mas a equipe do Dr. Henrique Damasceno, ela foi avançando nessa investigação e eles começaram a perceber que algo estava errado ali. Fomos a todo momento auxiliados pela nossa perícia técnica, que está aqui representada pelo doutor Danilo, diretor-geral de perícia técnica, bem como toda a investigação foi acompanhada também pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do doutor Marcos Cac, nosso promotor da Barra da Tijuca, que acompanhou diretamente todas as diligências que estavam acontecendo, diligências de oitiva, de busca de material, de câmeras de segurança, solicitação de laudos, reconstituição, outra quesitação por laudos complementares, enfim, detalhamento sobre utilização de equipamento tecnológico de última geração. A Polícia Civil ela adquiriu recentemente a licença para o Celebrite, top de linha, o Premium, né? Nós conseguimos um processo que já se arrastava há aproximadamente 2 anos. Até diante desse caso, o secretário levou isso ao governo do Estado, o governador ficou sensibilizado, imediatamente liberou recursos para que essa aquisição fosse feita, e isso também contribuiu de maneira muito importante na nossa investigação. Enfim, foi um somatório de forças de toda a Polícia Judiciária, né, acompanhado do Ministério Público, para que a sociedade fluminense tivesse a resposta, o esclarecimento do que de fato aconteceu com o menino Henry naquela madrugada do dia 8 de março desse ano. E hoje, exatamente um mês após, a Polícia Civil vem a público, mediante vocês aqui da imprensa, dar essas respostas. O doutor Henrique Damasceno foi muito criticado porque não falava com a imprensa, porque não dava satisfação, porque não estava atendendo alguns pedidos, né, do advogado, que o advogado julgava pertinente. Eu acompanhei isso desde o início e eu posso afirmar de maneira categórica do profissionalismo do doutor Henrique Damasceno e da sua equipe. Todo momento ele atuou sempre dentro da legalidade, a equipe extremamente competente, séria, dedicada, saindo da delegacia 2, 3, 4 horas da manhã, trabalhando sábados, domingos, feriados, enfim, ninguém ali descansou até que esse caso fosse elucidado. Tá? Então, hoje a gente vem aqui a público dar essa satisfação a vocês. Obviamente, o inquérito ainda não está 100% encerrado, ainda faltam algumas diligências que nós esperamos concluir nos próximos dias, mas nós acreditamos que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, novamente, sempre que a sociedade fluminense necessita de nós aqui estamos para trazer essa resposta, tá? Elucidando mais um crime. Tá? Eu vou passar a palavra
ao Dr. Henrique Damasceno, titular da 16ª DP, Delegacia da Barra da Tijuca, para que ele entre nos detalhes da investigação, tá? Em seguida, falarão o doutor Danilo, a doutora Ana Carolina e, por último, o representante do Ministério Público aqui, o doutor Marcos Cac. Perguntas depois a gente vai abrir também, vamos tentar responder os questionamentos dos senhores da maneira mais franca, honesta, direta possível. Tá? Estou passando aqui a palavra ao doutor Henrique. Bom dia a todos. Meu nome é Henrique Damasceno. Sou delegado titular da 16ª DP, Barra da Tijuca. Conforme foi colocado, essa ocorrência chegou para a gente, foi comunicada na delegacia como se fosse um acidente doméstico. Mais tarde, naquele mesmo dia, naquela segunda-feira, dia 8, nós verificamos, pela resposta do laudo, pela vinda do laudo de necrópsia, que existiam algumas lesões ali extremamente sérias, múltiplas lesões na criança. De uma maneira que, de fato, levantou suspeita desde o início que seria um fato a ser muito bem investigado, a ser muito bem constatado todas as circunstâncias que envolveram aquele evento. Nós fizemos inúmeras diligências para obtenção do máximo de provas possível em curto espaço de tempo, até para que nós já começássemos a alimentar o inquérito de uma maneira a melhor conduzir essa investigação nos passos seguintes. Posteriormente, nós tivemos 2 depoimentos bastante importantes da mãe e do padrasto de Henri. Foram depoimentos longos e necessariamente longos, porque era importante que nós conseguíssemos o máximo de detalhes ali para melhor entender toda essa dinâmica do que aconteceu, do evento. E algumas informações ali também foram extremamente importantes. Ali ficou muito claro que o Henri foi deixado pelo pai por volta de 19h30. Ele passou mal, ele chegou a vomitar, ele chorou, né? Mas a própria família narra que isso era uma circunstância comum dele, quando ficava muito nervoso. Quando ele subiu, a mãe deu banho no menino, ele não se queixou, ele não apresentava qualquer lesão, ele não apresentou qualquer queixa ou desconforto. Inclusive, como foi até divulgado na mídia, existe uma foto que foi daquele dia, pouco antes do menino dormir, em que ele estava, inclusive, sorrindo, demonstrando realmente que havia uma rigidez completa. Ele estava saudável. E num intervalo curto de horas, o Henri já chegou morto ao hospital na Barra da Tijuca. Nós saímos de um estado de rigidez absoluta para um estado de óbito. Ele chegou morto ao hospital. E quem estava com ele naqueles momentos, nesse intervalo, era exatamente a mãe e o padrasto. Além dessa questão, desses detalhes especificamente que nós observamos, nesse depoimento foi colocado de uma maneira muito extensa especificamente, como se ali fosse um núcleo familiar extremamente harmonioso, como se a relação entre o padrasto e o Henri fosse perfeita, uma relação em que havia momentos carinhosos, momentos de brincadeira. Pois bem, nós munidos dessas informações, demos prosseguimento. Como os senhores sabem, nós fizemos inúmeras oitivas, e essas oitivas foram pouco a pouco acrescentando fatos absolutamente importantes para a investigação. Inclusive, surgiu um relato de uma agressão pretérita, que hoje é investigada pela Delegacia Especializada, né, da criança e do adolescente vítima. Nós também, buscando obter novas provas, depois de já ter observado as imagens e tudo que havia naquele momento, achamos oportuno
ir pela busca e apreensão. Fizemos uma ação de busca e apreensão, uma operação. Conseguimos apreender os telefones celulares deles e computadores portáteis. Em um dos laudos que foi disponibilizado, existem outros laudos pendentes, conforme colocado. Em um dos laudos disponíveis, especificamente o telefone da mãe, nós encontramos prints de conversa que foram, com certeza, uma prova extremamente relevante, uma vez que esses prints eram de quase um mês antes do crime. Eles foram extraídos, esses prints de tela, no dia 12 de fevereiro, de acordo com o laudo pericial. E o que nos chamou a atenção é que, na verdade, era uma conversa entre ela, a mãe e a babá, e ali ficava revelada uma rotina de violência que o Henry sofria. Alguns pontos desses prints nos chamaram muita atenção. A babá fala que o Henry relatou a ela, né, isso em uma conversa com a mãe, entre uma conversa da babá com a babá fala que o Henry relatou a ela que o padrasto pegou pelo braço, nos termos ali escritos, deu uma banda, que é uma rasteira, e o chutou, né? No momento, ficou também bastante claro que houve lesão ali. Na própria continuidade, a própria babá fala que o Henry estava mancando. A própria babá também falou que quando quis dar banho no Henry, ele não deixou que fosse lavada a cabeça dele, porque ele estava com dor na cabeça. Pois bem, óbvio que se trata de uma prova absolutamente relevante, que quando nós consideramos tudo que nós já tínhamos reunido, inclusive a questão das próprias lesões, das múltiplas lesões apontadas no laudo de exame de necrópsia, fica muito claro que toda aquela versão que nos foi apresentada de uma família harmoniosa nada mais era do que uma farsa. É isso que nós verificamos ali. No mesmo sentido, nós também não podemos esquecer o seguinte: como eu falei, essa convidada no dia 12 de fevereiro desse ano, um mês antes do crime. A mãe não comunicou à polícia, a mãe não afastou o agressor de uma criança de 4 anos, filho dela. E é importante que se diga que ela tem uma obrigação legal de fazer isso. Não se trata simplesmente de uma obrigação moral, é uma obrigação legal, imposta pela legislação brasileira. Além disso, quando nós verificamos o posterior, né, depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henry, ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Então não há a menor dúvida que ela não só se omitiu quando a lei exigia que ela deveria fazer, como também concordou com esse resultado. Ela aceitou esse resultado. Ela se manteve firme ao lado dele, apresentando uma versão, como disse, absolutamente mentirosa, e de acordo com as provas que nós colhemos, ficou constatado que aquela rotina, a rotina dentro daquele apartamento, era uma rotina de violência, a ponto de que nenhum dos pontos da conversa se chegou inclusive a falar: é sempre no seu quarto, que é inclusive o quarto onde, na própria versão de mãe e padrasto, o Henry foi encontrado. É sempre no seu quarto. O Henry relatou que ele sempre faz isso em relação à banda e o chute. A babá também relatou que o Henry era ameaçado pelo padrasto: se você contar eu vou te pegar, você está prejudicando a vida da sua mãe. Então, assim, não resta a menor dúvida em relação aos elementos que nós temos sobre a autoria do crime dos dois. Não há a menor dúvida em relação a isso. Existem, evidentemente, os senhores acompanharam, nós fizemos 3 perícias no imóvel. Então existem laudos pendentes, é por isso que é uma prisão temporária. A investigação segue, a investigação não está encerrada nesse momento, Entretanto,
nós já reunimos até o presente momento provas muito fortes, muito convincentes a respeito de toda essa dinâmica e participação de cada um deles. Passo a palavra aqui para o diretor, doutor Danilo. Bom dia a todas e todos. Tá? Eu sou Danilo Marques, perito criminal e diretor-geral de Polícia Técnica Científica. Eu vou só acrescentar, né, as falas do doutor Henrique, o que nos compete. Eu, como diretor-geral, tomei conhecimento, né, da necrópsia do menino Henrique pela diretora do IML, que me relatou que as lesões constatadas na perícia, elas não eram consistentes com uma simples verificação de óbito ordinária. E, bom, com essa informação, depois eu fui instado pelo secretário, né, a articular junto com o IGPC e o delegado titular, né, com o intuito de fazermos uma força-tarefa para, de forma integrada e com sinergia, a gente tentar, né, a gente, na verdade, trabalhar em prol de descobrir o que de fato aconteceu naquele apartamento. Tá? Enfim, as coisas evoluíram, né? Conseguimos realizar na segunda-feira a extração do dispositivo móvel da mãe do menino, e lá eu pude verificar a captura de tela das conversas que provavam de fato que o menino sofria abusos de forma reiterada. Isso foi levado aqui para a força-tarefa, né? E então culminou com um ato de hoje, né, da prisão temporária. Eu quero deixar aqui registrado, né, que a integração entre o braço da Polícia Técnico-Científica com a Polícia Judiciária, e a gente está aqui agora entregando uma resposta peremptória à sociedade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina Medeiros, sou delegada assistente da 16ª DP. Especificamente em relação às diligências realizadas hoje, assim que nós encaminhamos as representações das prisões ao Ministério Público e ao 2º Tribunal do Júri, nossas equipes foram mobilizadas e passaram a realizar uma vigilância no intuito de localizar e monitorar a mãe e o padrasto do Henrique, o que foi imprescindível ao sucesso da operação. É importante ressaltar, nesse sentido, que o casal foi localizado em endereço diverso de suas residências, do que foi declarado em sede policial. A mãe do menino estaria residindo em Bangu com sua mãe, né, com seus pais, e o padrasto estaria residindo também com os seus pais, separados. Mas eles foram localizados no dia de hoje e presos na residência de uma tia do padrasto do menino. Também vale consignar que, quando nós adentramos a residência, o casal tentou se desfazer dos aparelhos celulares que estão utilizando, atirando os mesmos pela janela. Obviamente, nós conseguimos arrecadar esses celulares, mas houve uma tentativa de dispensá-los. Bom, em relação a eles foram encontrados no mesmo cômodo, no mesmo quarto, estavam dormindo juntos. Não esboçaram qualquer tipo de reação, não ofereceram nenhum tipo de resistência à prisão. E, concomitantemente, importante ressaltar também que concomitantemente foi realizada uma diligência de busca e apreensão na residência da babá Tainá, onde nós tivemos êxito em apreender o aparelho celular com o qual a Tainá se comunicava com a mãe do Henrique e relatou as violências sofridas pelo menino. Vou passar a palavra ao nosso promotor, doutor Marcos Cac. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês.
dizer aqui um pouco sobre a investigação, essa parceria do Ministério Público com a Polícia Civil, né? Agradecer ao espaço cedido aqui pela Polícia Civil, na figura do chefe da capital, doutor Antenor, agradecer a parceria com o doutor Henrique Damasceno. Estamos trabalhando junto há alguns meses, já trabalhamos em outros casos, obviamente que esse é o caso mais emblemático. Agradecer a doutora Ana Carolina, agradecer também ao Danilo, que aqui está representando a perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Marcos Caque, titular da primeira promotoria da Zona Sul Barra da Tijuca. Entramos no caso já no primeiro momento, trabalhando junto com a Polícia Civil. Já de plano, quando a gente recebe o laudo necroscópico, a gente já percebe que a versão de acidente era uma versão fantasiosa, uma versão que não ia subsistir ao longo do tempo. Obviamente que, aos olhos do leigo, parece que é uma investigação simples, acho que todo o público tinha uma opinião formada sobre esse caso, mas Ministério Público e Polícia não trabalham com opinião. Ministério Público e Polícia trabalham com provas forenses, com provas documentais, com provas testemunhais. Então, não basta você ter um sentimento do que aconteceu, você tem que ter uma razoável certeza para se formular uma acusação em juízo. E essa certeza veio vindo ao longo dessa investigação, né, excelentemente conduzida pelo doutor Henrique Damasceno. A gente colheu uma série de depoimentos contraditórios, depoimentos que falseavam a verdade, depoimentos que não condiziam com o que a gente tinha visto, tanto no laudo de necropsia quanto no laudo de local, na residência onde o casal estava morando. E, evoluindo essa investigação, a gente conseguiu constatar, né, que essa hipótese de acidente ela é uma hipótese completamente descartada, porque naquele momento você tinha duas possibilidades: ou teria sido um acidente ou teria sido uma agressão externa, né? Então a gente descarta já de plano essa hipótese. Perdemos temporariamente o contato exatamente com essa coletiva importantíssima. Veja como a polícia reuniu provas suficientes para fazer essa prisão na manhã de hoje. Vamos voltar para lá, então. Prematura do Henri Borel, de apenas 4 anos, por laceração hepática, mas a gente não pode deixar de ressaltar também o trabalho da perícia, que apontou contusões na cabeça, na parte frontal, lateral e occipital traseira. Não podemos deixar de ressaltar que haviam lesões nos rins, haviam lesões no pulmão e algumas outras lesões externas de pequena monta. Então, nesse tempo todo, é importante que a investigação seja mantida em sigilo, né? Isso é até uma exigência, uma determinação do Código de Processo Penal brasileiro. Acho que por esse motivo, nem o Ministério Público, nem a polícia puderam dar maiores informações do rumo dessas investigações, e alguns elementos vieram trazidos aos autos do inquérito, elementos como aviso da babá quanto a agressões anteriores, agressões que o próprio investigado possa ter cometido contra outras pessoas, e aí você vai traçando um perfil psicológico, né, que leva à certeza das agressões sofridas pelo menino naquela noite de 7 para 8 de fevereiro do corrente ano, e que a gente conseguiu dar uma resposta rápida e pronta nesse prazo de 30 dias. Então, agradecer mais uma vez a todos os envolvidos, né, a toda a parceria que foi feita durante o curso dessas investigações, e colocar o Ministério Público à disposição dos senhores para responder qualquer outro questionamento que possa se fazer necessário. Antes de abrir para perguntas,
Nosso assessor de comunicação aqui, Yuri, vai passar para cada um dos senhores. Eu quero finalizar aqui, aproveitando as palavras do nosso promotor. Eu acho que ele foi muito feliz quando disse o seguinte: por mais que tenha esse clamor popular, essa angústia, as pessoas querendo uma resposta, a polícia não acha nada, delegado não acha, delegado prova, tá? E foi isso que nós fizemos hoje, foi isso que o doutor Henrique Damasceno, toda a equipe de investigadores da Delegacia da Barra e toda a equipe de peritos do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, e do Instituto Médico Legal, fizeram durante essa investigação, tá? Então, nós estamos aqui trazendo essas provas, entregando essas provas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ao Poder Judiciário, tá? Então, Yuri, vou abrir aqui para as perguntas dos senhores jornalistas. Pessoal, só vou pedir para que se apresente de um veículo antes da pergunta. Rafael, aqui primeiro. Rafael Nascimento, do Jornal Globo. Eu fiquei com uma dúvida. O senhor chama o Jairinho de assassino? Essa pergunta vai para o delegado da 16ª. O senhor chama ele de assassino e disse que essas agressões já vinham acontecendo há um tempo. Além da babá, na quebra de sigilo dela, né, que parece que só foi um telefone quebrado até agora, né, pela perícia, o que mais outras pessoas contaram sobre a agressão a esse menino? Há quanto tempo exato ele vem sofrendo algum tipo de agressão? E por que essa mãe, o senhor acredita, por que essa mãe não denunciou esse cara? Em relação ao caso que nós estamos investigando, o print demonstra que a conversa ocorreu no máximo em 12 de fevereiro, porque foi quando ele foi extraído. Foi quando ele foi realizado no telefone. 12 de fevereiro. Existe relato de agressão pretérita, que está sendo investigado por outra delegacia. Sobre esse caso, não, de outro caso. Que é a filha de uma ex-namorada do padrasto. Tá? Isso está sendo investigado por outra delegacia. E por conta disso, eu não fico à vontade de tratar qualquer esclarecimento a respeito disso. Tem que ser feito ao próprio presidente da investigação de lá. Perfeito? Doutora Henrique Paula Serra, do Jornal Globo. Eu queria saber, em relação à babá, existe alguma possibilidade dela ser responsabilizada por ter mentido em depoimento? Está bastante evidenciado que ela mentiu para a gente. O depoimento dela também foi longo e ela, ao invés de comentar ou de narrar para a gente qualquer incidente dentro daquela residência, ela falou que era uma relação absolutamente harmoniosa, né? Obviamente que as razões para isso e que todas as circunstâncias desse evento serão apuradas. Ela foi ouvida na qualidade de testemunha e na qualidade de testemunha ela incorre em crime quando ela pratica esse tipo de ato. Por exemplo, um falso testemunho. Veja bem, o próprio laudo que nós temos é um volume gigantesco de informação que demanda tempo para análise. Entretanto, uma vez que nós verificamos que testemunhas estavam sendo influenciadas, que houve um testemunho falso durante a tomada de depoimento, foi urgente a decretação da prisão até para que houvesse a maior possibilidade de êxito na investigação, porque havia realmente um prejuízo às investigações consubstanciado na liberdade dos investigados. Então, assim, existem inúmeros outros aspectos ainda a serem levantados, outros laudos que ainda pendentes têm que chegar para a gente, para que nós façamos essa análise completa, inclusive até desse laudo ao qual me referi. É um volume de informação muito grande e isso tem que ser minuciosamente examinado. Não, são coisas distintas.
O evento ao qual, nessa circunstância especificamente, do dia 12, ela avisou a mãe. Ela fez o que se espera dela. Sim, estava na casa. Mas não tenho evidenciado ali. É o que foi bem colocado. Eu não posso me basear em conjecturas. Eu me baseio em provas. Eu tenho provas que a babá sabia. E eu sei que ela mentiu. Eu tenho provas que a mãe sabia. E eu sei que ela mentiu. A omissão da babá é em relação ao dia 12 de fevereiro. No dia 12 de fevereiro, ela avisou para a mãe. Ela avisou para a mãe. Ela fez o que se espera de uma babá. Ela avisasse a mãe. A mãe, entretanto, onde estava, ficou. Foi para casa depois. A mãe, quando soube do caso, não procurou a polícia, não afastou a vítima do agressor. No dia do caso, no dia da morte do Henri, a babá não estava lá. Então nós temos que ter critério também para dar a devida responsabilidade a cada pessoa de acordo com os seus atos ou omissões. A mãe da Monique participou dessa conversa também, correto? Não. A mãe da Monique, não. Entre a babá e a Monique. Entre a babá e a Monique. Doutor Henrique Damasceno, boa tarde. Rian Lobo, da Rádio News FM. Eu gostaria de saber se em alguma mensagem recuperada pela Polícia Civil, o doutor Jairim confessou realmente que matou o pequeno Henri, e também queria que você comentasse sobre a tentativa de retirar o corpo dele de um hospital da Barra da Tijuca, no caso Barra d'Or, onde ele foi levado. Conforme exposto, nós temos que analisar esses laudos todos. Eu não tenho como lhe dizer em relação a todas as mensagens, porque eu ainda não tive tempo de analisá-las. Então, essa resposta é impossível eu lhe dar nesse momento. Eu tenho que aguardar todos esses laudos. No que nós verificamos até agora, não. Não significa que elas não existam. Em relação à liberação do corpo do Henri, houve um depoimento de um alto executivo da área de saúde que recebeu uma ligação, aliás, entrou em contato, não vou nem entrar na questão de ligação ou mensagem, mas existe uma conversa pelo WhatsApp e também inúmeras tentativas de chamada, até uma chamada. O ideal seria essa liberação e que atestasse o óbito ali no hospital, para que se pudesse virar logo essa página. Então, são alguns detalhes que nós verificamos nesse aspecto. Entretanto, temos que deixar bem registrado que esse alto executivo da área de saúde, assim que soube do que estava se tratando, se negou em absoluto a atender qualquer pedido. Pelo contrário, foi bastante firme no sentido de dizer que era absolutamente necessário que o corpo do Henri fosse ao IML, uma vez que no próprio boletim de atendimento médico constava que ele chegou já em óbito, tecnicamente morto, e que não havia diagnóstico possível para aquela parada cardiorrespiratória. Então, assim, em nenhum momento se cedeu a esse pedido. Entretanto, o pedido foi feito. Eu vou responder essa pergunta na qualidade de diretor-geral. De maneira nenhuma, tá? Não existiu nenhum tipo de interferência política do governador ou de quem quer que seja, tá? Dr. Henrique Damasceno é testemunha, ele como delegado titular, ele e a equipe dele, teve total liberdade para trabalhar e para esclarecer o que de fato tinha acontecido com o menino Henri. Tanto isso é verdade que vocês verificaram a todo momento os advogados agora peticionando, pedindo para tirar o doutor Henrique Damasceno do caso. Inclusive para mandar o caso para a delegacia de homicídios, o que foi negado pelo Poder Judiciário, negado também pelo nosso promotor aqui. Então, assim, além de críticas absolutamente infundadas à conduta do doutor Henrique Damasceno, que foi
perfeitamente profissional e técnica. Além disso, eu acrescento, o Rafael, respondendo a sua pergunta, ao contrário, o governador nos ajudou e muito na investigação, porque o nosso Cellebrite, que estava se arrastando há 2 anos, tá? Assim que o secretário levou a ele que a gente necessitava desse equipamento para melhor apuração desse caso, imediatamente ele liberou o recurso para que esse equipamento fosse adquirido, e esse equipamento foi efetivamente usado como o doutor Henrique, como o doutor Danilo colocou, sendo inclusive muito importante, somando essa prova do Cellebrite, as demais provas produzidas no curso da investigação. Provas testemunhais, outras provas periciais médico-legais, diligências dos investigadores, câmeras de segurança, enfim, todo um conjunto probatório que está nos trazendo a esse resultado, tá? Eu espero ter respondido aí da maneira mais franca a essa pergunta. Bom dia. Bom dia. Marina Lang, da revista Veja. Eu queria perguntar se há indícios da participação da Monique, da mãe, na dinâmica do crime no dia 8 de março, na madrugada de 8 de março, e se há indícios de participação na sessão de tortura que levou à morte do menino Henri. Obrigada. Conforme colocado, as provas que nós temos até então foram justamente as que eu apresentei nesse momento. E é importante que se diga, como foi colocado anteriormente, a investigação segue em andamento e nós aguardamos alguns laudos. É importante que se diga que, às vezes, alguns detalhes como esses, eles nunca são esclarecidos, a não ser se um dos investigados, de fato, opte por confessar. Então, ali, nós não podemos esquecer, estavam 3 pessoas e uma delas foi morta, uma criança. As outras 2 foram presas hoje por esse crime. Não necessariamente elas estão interessadas no esclarecimento da verdade. Então, assim, o que nós temos que fazer, de fato, é reunir provas de autoria dessas pessoas, que, de fato, com justiça, permita que essas pessoas sejam responsabilizadas. Foi isso que nós temos até agora. Como existem alguns laudos pendentes, eu prefiro até nem entrar nessas questões nesse momento, se me desculpe. Sim. Só para coadjuvar a resposta do doutor Henrique, num primeiro momento, é Polícia e Ministério Público produzindo prova, né? Para num segundo momento, o Ministério Público poder apresentar uma denúncia em juízo. Então, essas provas estão sendo produzidas, os senhores sabem que a investigação não terminou, isso é só um capítulo intermediário da investigação, que culminou com a prisão dos investigados. A gente ainda tem uma série de atos de polícia judiciária a serem praticados, de polícia pericial a serem praticados, para que todo esse material, esse acervo probatório, seja remetido ao Ministério Público, que aí sim vai valorar a conduta de cada um e vai imputar o tipo penal violado por cada um dos atores dessa tragédia. Espero ter respondido a sua pergunta. Doutor Henrique, bom dia. Luiz Felipe, do portal Plano News. Completando a pergunta da minha colega, é possível que agora a investigação que o senhor falou não acabou, que possa ter uma linha de que a mãe participava também junto com o padrasto também na agressão, de que ela possa ter, além de cobrir, participar também junto com o padrasto, e quando teve a reconstrução do crime, que foi feito com o boneco, quando o advogado falou que eles não poderiam participar porque a mãe estaria tendo uma crise de depressão e que tinha que ser na segunda-feira. Aquilo que o senhor já deu uma linha de que a mãe e o padrasto pode estar envolvido também no caso? Muito obrigado e um bom dia. Olha, conforme eu falei aqui, nós não trabalhamos com conjectura, mas em investigações não se descartam linhas investigativas. Se os senhores observarem aí, por exemplo, na busca e apreensão, na primeira busca e apreensão que foi realizada, foi feita a busca, inclusive, na casa do pai.
nós verificamos todas as hipóteses. Agora, o destino das investigações, isso não é destinado, isso não cabe nem a mim como delegado de polícia, que sou presidente do inquérito. O que determina o destino da investigação é justamente cada prova que é colhida no decorrer dela. Como eu falei aqui, esse caso nos foi apresentado como um acidente doméstico. As provas, posteriormente, conforme nós tivemos acesso, né, conforme nós buscamos mais informações, foram determinando o destino dessa investigação. E como falei aqui, ela ainda não está encerrada. Mas também já conseguimos grandes provas, de maneira muito clara, demonstram a atuação dos dois nesse crime. Boa tarde. Doutor Henrique, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do perfil da Monique, e se o senhor confirmasse essas informações que já rodaram hoje, de que após o enterro do filho, ela teria ido ao salão, que no dia que foi prestar depoimento, trocou de roupa algumas vezes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse perfil e se o senhor acredita que, de repente, ela também possa ter sido ameaçada pelo doutor Jairinho. Olha, em relação à primeira pergunta, eu lhe peço desculpas, mas eu não posso traçar perfil, né? Não me cabe fazer isso. Em relação à ameaça, com bastante sinceridade, não é isso que eu percebi. Ela teve inúmeros momentos em que ela poderia ter falado conosco. O depoimento foi bastante longo, ela se mostrou bastante à vontade em vários pontos dele. Então, tenho certeza absoluta. Se eu imaginasse minimamente qualquer possibilidade de coação nesse tipo de circunstância, eu jamais teria pedido a prisão dela. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Sim, nós temos essa resposta. Temos essa resposta, que ela foi ao salão. Hoje na prisão, o senhor teve alguma percepção quando chegou a atender uma mãe, espelho de assassinar o filho? O senhor ficou 6 anos na... O que ficou constatado em relação a isso é o comportamento dela após a morte do filho dela. Após a morte do filho dela, ela conseguiu prestar um depoimento por mais de 4 horas e apresentar uma versão fantasiosa protegendo o assassino do próprio filho. Então, em relação à questão do momento da prisão hoje, a doutora Ana Carolina já tratou a respeito disso. Se ela quiser acrescentar algum detalhe. Já tratou em relação a isso. Foi uma prisão que nós fizemos com o máximo profissionalismo possível, né? Ou seja, todo. Isso é nosso trabalho, o nosso papel é exatamente esse. Nós fizemos lá, cumprimos a diligência da forma como deveria ser cumprida. Não houve resistência. Estiveram um pouco agitados, mas não houve resistência. E estão na delegacia especificamente para os trâmites legais do cumprimento. Delegado, nós estamos ao vivo aqui no RJTV. O casal, vocês tinham informação de que o casal, por acaso, tentaria fugir? Algum indício que leve a acreditar nisso? O que nós temos nesse caso, que ficou bem demonstrado, como já foi colocado inclusive, desde que nós remetemos a representação, nós lançamos mão de uma diligência de inteligência, que se chama vigilância, justamente para que se verificasse o paradeiro deles. O que constava nos autos é que, de fato, eles estavam cada um na casa dos respectivos pais. Entretanto, se não fosse essa vigilância implementada, nós não teríamos localizado no dia de hoje, nem efetuado a prisão. Eles estavam num terceiro endereço. Então, assim, isso já demonstra, de certa forma, né, uma intenção de não estar disponível a ser encontrado. Conforme eu falei, eu não vou fazer conjecturas aqui. Para eu falar em fuga, eu teria que ter uma prova cabal disso.
Eu posso afirmar que eles foram encontrados no endereço que não constava nos autos, que não foi informado. Eles falaram alguma coisa após a prisão? Não. Bárbara Carvalho, Globo News. Boa tarde. Alguns esclarecimentos e algumas dúvidas. Eles foram presos, então, por atrapalhar as investigações e combinar versões, ameaçar testemunhas para combinar versões. Qual o motivo da prisão de hoje? E sabendo que há indícios de um homicídio duplamente qualificado, quais são essas qualificadoras? O que vocês têm a dizer a respeito do crime em si e por que da prisão de hoje? Obrigada. Homicídio duplamente qualificado por emprego de tortura, que é justamente a imposição de intenso sofrimento físico e mental, bem como por emprego de recurso que causou impossibilidade de defesa da vítima, o que nesse caso eu acho que fica bem evidenciado, até porque é uma criança de 4 anos. Em relação, desculpe, a segunda pergunta. O motivo da prisão de hoje? Nós temos, conforme narramos aqui, uma testemunha que tinha vínculo com eles dois, que visivelmente contou uma versão falsa à polícia. Esse é um dos indícios que demonstra claramente que havia interferência deles na investigação, porque é um depoimento de testemunha, a testemunha tem o dever legal de falar a verdade. E também porque foram reunidos fundadas razões de autoria em um crime previsto na lei que prevê a prisão temporária, que é o crime de homicídio qualificado, que é um crime de onda. Então foram reunidos esses elementos. É uma questão técnica e jurídica em relação a isso. Foram apresentadas todas as circunstâncias ao doutor promotor de justiça, doutor Marcos Cac, que endossou essa representação. Essa representação foi enviada ao Poder Judiciário e a prisão foi então deferida. Perfeito? É uma questão jurídica. Bom dia, doutor Damasceno, Henrique Coelho, do Portal G1. Queria saber do senhor o seguinte, existe a informação de que o menino Henri ele sofreu uma sessão de tortura, que o Jairinho praticou uma sessão de tortura contra o Henri. E eu queria saber, na verdade, se esse episódio foi esse que vocês conseguiram descobrir através dos prints no dia 12 de fevereiro, que o Jairinho teria dado uma rasteira no menino e depois o chutado, ou se houve um episódio outro, além desse, envolvendo uma possível tortura contra o menino Henri, praticada pelo Dr. Jairinho. Obrigado. É importante que se diga que eu narrei aqui uma parte dos prints. Primeiro detalhe. Num segundo momento, a gente não pode esquecer nem só a extensão das lesões, mas a multiplicidade das lesões constatadas no corpo do Henri. Foram lesões diversas e extremamente significativas. Então a questão ficou muito evidenciado pelos prints uma rotina de sofrimento, uma rotina de agressão, e o laudo, que justamente aponta a causa da morte do Henri, demonstra uma enorme quantidade de lesões constatadas com grande extensão, que inclusive causou o óbito. Então isso é bem evidente. Adriana Cruz, do Portal Metrópolis. Doutor, voltando à questão da dinâmica do crime, quando o Jairinho agrediu o menino, aonde estava a mãe, a Monique? Que cômodo foi? Ela foi ao quarto, não foi? Voltando um pouquinho à dinâmica do que aconteceu depois das perícias e tudo mais que foi feito. Você fala na agressão do dia Do dia da morte, dia 7. A versão que eles apresentaram, os senhores já conhecem. Então, assim, aí eu volto à mesma resposta que eu dei aqui anteriormente. Existem laudos pendentes. Existem respostas técnicas ainda a chegarem aos autos. Então, existem alguns detalhes que eu também não posso nem adiantar nesse momento. Eu lhe peço desculpas por isso. Bom
dia, doutor. Clara Neri da Band. A gente está ao vivo, inclusive, agora no Band News TV. Eu queria tirar uma dúvida em relação às mensagens que foram apagadas dos celulares do Jairinho e também da Monique. Além da mensagem que ele mandou falando, conversa com alguém, a Monique, citando que Jairinho seria o culpado pelas agressões, se tem alguma outra mensagem que também vai ser analisada, algum outro detalhe que foi encontrado nessas mensagens apagadas. E também sei que é difícil dizer, mas tem alguma expectativa em quanto tempo ainda podem ser finalizadas as investigações? Em primeiro lugar, não houve suposição. Houve expressa menção ao nome dele. Não é? Está acontecendo alguma coisa. Houve uma narrativa com bastante detalhes do que estava acontecendo naquele momento. E ela não estava em casa nesse dia. Não é uma conversa desencontrada, uma conversa totalmente contextualizada. São vários prints. Isso fica muito claro. Os prints foram extraídos do telefone dela. Não, da mãe. O telefone da babá foi apreendido hoje. Mas esses prints foram partes que teriam sido apagados? Não é isso que eu estou lhe dizendo. E conforme eu coloquei aqui anteriormente, é um laudo extremamente extenso. Longe de ter analisado esse laudo completamente ainda. São muitas informações, é um volume muito grande de informações, e nós temos outras informações, outros laudos periciais que ainda virão aos autos. Então, eu não tenho como lhe precisar esses detalhes. Mas isso são pontos que foram destacados pelos peritos num trabalho excepcional da perícia da Polícia Civil, um trabalho excepcional que conseguiu destacar esses pontos na extração desses dados do aparelho de telefonia móvel e que formaram, com certeza, uma prova bastante relevante quando considerado todo o bojo probatório que nós já tínhamos no inquérito. Perdão, Danilo. Boa tarde. Boa tarde. As lesões que constam no laudo de necrópsia, né, que foi preponderante para o óbito, pelo que eu li do laudo, foi a lesão hepática. Né? A lesão hepática que deu causa ao óbito. E como já foi mencionado aqui pelo doutor Henrique e doutor Antenor, né, havia lesões na cabeça, né, pulmão. Então foi o que ajudou, né, a estabelecer essa situação foi a natureza, a localização e a intensidade das lesões. Foi isso que fez, no primeiro momento, deixasse de ser apenas uma simples verificação de óbito para uma análise mais completa no intuito de verificar se houve de fato ou não um homicídio, tá? Espero ter respondido. Bruna Fante, Jornal O Dia. Delegado, o senhor falou que a babá, ela mentiu em depoimento, mas o senhor também falou que ele tinha uma forte ligação com o casal. Isso pode representar uma coação? Ela tem uma forte ligação com o casal, né? Com a Monique e com o Jairinho. Isso pode representar também uma relação. Sim, uma ligação direta, exato. Pode ser uma coação e há indícios de que ele tenha coagido outras testemunhas? O senhor tem algum indício relativo a isso? Conforme colocado, as circunstâncias da babá especificamente serão devidamente apuradas. Então, assim, como eu já coloquei em outras respostas, não me cabe fazer conjecturas. Isso será devidamente apurado. Alguns aspectos é importante que seja colocado, e peço desculpas aos senhores mesmo, mas a investigação não foi encerrada. Não se trata de uma questão de sigilo, mas se trata de uma questão de fato, nós temos que manter a estratégia que nós sempre adotamos, que inclusive é o que permitiu os êxitos que tivemos até agora. Então, assim, eu não posso adiantar próximos passos de investigação, não posso responder perguntas a respeito disso, ok? Delegado, desculpa insistir nesse mesmo tema da babá. Só para deixar claro, ela está sendo investigada, ela vai ser indiciada, enfim, só para
o que vocês querem investigar a respeito da participação dela, só para a gente entender melhor em relação a isso. Eu estou entendendo que ainda está acontecendo a investigação, mas só para ficar mais... Hoje o celular dela foi apreendido, né? Só para a gente saber como é que vai ser isso. Eu entendo a pergunta, mas de fato eu não posso passar qualquer passo futuro da investigação. É necessário que isso aconteça. Mas ela não foi Eu não posso passar qualquer passo futuro da investigação. Me desculpe. Mas ela não foi iniciada. Eu não vou lhe responder isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Olha só. Yuri, eu estou na condição, eles são suspeitos, eles são acusados da polícia, o casal, só para a gente não errar violentamente, o casal suspeito da noticiado. Mas então a investigação Como assim, quantos crimes? Quais são os crimes exatamente? Eles tecnicamente são investigados nesse momento. Eles são investigados, assim que encerrar a investigação, provavelmente serão indiciados e posteriormente denunciados como estatuto. Acho que é isso que você quer saber. Indiciados por duplamente qualificado, essa é a dúvida. Hoje eles são oficialmente investigados. Por homicídio. Sim. Duplamente qualificado. Explica aí. Hoje o casal é oficialmente investigado por homicídio duplamente qualificado. Assim que as investigações se encerrarem, provavelmente serão indiciados e esse indiciamento, esse inquérito com indiciamento encaminhado ao Ministério Público. Se o promotor concordar, o doutor Caque, serão denunciados e aí vão a julgamento. Hoje eles são investigados, tá? Peraí, pessoal, só uma coisa. Eu estou vendo que muitas perguntas estão sendo repetidas só da forma diferente. Alguém tem alguma coisa diferente para perguntar? Porque senão eu vou encerrar. Já foi perguntado, mas peraí. Beatriz, do Jornal Dia. Doutor, eu queria perguntar sobre o depoimento de hoje do casal. Qual era a intenção de colher esse depoimento e se houve alguma mudança na versão? E também sobre esse print fundamental no celular da Monique que indicou a babá relatando as denúncias, se ele foi colhido pelo Celebrite, e o senhor pode dizer quando foi colhido? Não houve depoimento hoje deles nessa investigação. O depoimento que ele prestou na 16ª DP foi a respeito da investigação que corre pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, não na minha. Sim. Foram utilizadas as ferramentas do Estado, inclusive o Celebrite, evidentemente. Você me desculpa, mas eu vou reiterar uma pergunta que é bastante importante para a gente. Vocês falaram várias vezes que a investigação ainda não foi concluída. Se falta tão pouco para essa investigação ser concluída, por que vocês não esperaram acabar para prender o casal? Se não havia provas de que eles vinham ameaçando testemunhas ou ameaçando fugir. Enfim, é importante para a gente, por favor. Eu acho que o doutor Henrique já encerrou tecnicamente isso. Ele disse que havia necessidade técnica naquele momento, tem provas suficientes e, como a lei permite, foi pedida e decretada a prisão. Fechou, gente. Obrigado a todos.